Agora vou passar a fala para o Pedro Paulo, lembrando que ambos têm um currículo muito extenso, né? Eu fiz mais que um resumo, né, do currículo. Quando a Diva aponta a importância dos direitos humanos na formação do psicólogo, né, é inevitável falar que o Pedro Paulo coordenou né, coordenação, digamos, não é coordenação, é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, coordenação, né, a coordenação de direitos humanos do Conselho Federal de Psicologia na gestão anterior, né, anterior agora, 2013. Que agora a gente tem uma outra gestão com outro grupo. E essa discussão de direitos humanos, né, faz parte bastante do trabalho do Pedro Paulo. E ele também vai estar falando aqui de formação, mas acredito trazendo alguns elementos, né, como a Diva também trouxe, amarrando ambos esses pontos, tá bom? Obrigado, Pedro. Obrigado. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite do Conselho Regional de Psicologia, não somente pelo convite, né, de eu e Diva podermos estar aqui, mas principalmente pela escolha da formação como uma temática a ser discutida nesse momento que antecede o pré-congresso, né? Pré-congresso esse que, como a Diva falou muito bem, é um motivo de muito orgulho para nós psicólogos. Na verdade, não conhecemos outras profissões que têm um funcionamento democrático tal qual a psicologia, e precisamos lembrar disso nesses momentos que acontecem a cada 3 anos, né, em que são deflagrados esses processos que culminam no Congresso Nacional da Psicologia, onde nós podemos, então, enquanto uma categoria, apontar para aquelas que serão as futuras gestões o que nós queremos, de fato, como gestão para a psicologia brasileira, né? É muito bonito entender esse processo, mas mais bonito ainda é fazer parte dele, né? Podermos, de fato, estar aqui, acompanhar um pré-congresso, ir a um Corep, depois estar no CNP. Esse processo todo, ele é, antes de mais nada, um processo de formação, né? Então, eu acho que dialoga muito bem com a nossa discussão, né? Eu acho que a formação do psicólogo, ela também está nesses espaços, né? Nós não somos formados apenas pela universidade, mas principalmente por esses momentos em que nós estamos juntos e construindo juntos aquilo que nós esperamos para a psicologia brasileira. Bom, o Alexandre me apresentou, meu nome é Pedro Paulo, eu sou professor aqui da UFRJ. Na verdade, eu já sou psicólogo há 20 anos e nesses 20 anos eu sou professor de ensino superior há 16. Né? Então, na verdade, eu comecei a minha atuação como psicólogo numa instituição pública, eu fui tenente psicólogo da Polícia Militar. Logo depois disso, eu já entrei nas universidades e só na UFRJ eu sou professor há 11 anos. Né? Então, já é um tempo bastante considerável. Eu sou há mais tempo professor de psicologia do que, de fato, psicólogo em uma instituição, tal qual foi no início da minha atuação profissional. E hoje, aqui na UFRJ, eu sou o coordenador dos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia. Então, para nós, na UFRJ, agora eu falo enquanto universidade, é um prazer enorme podermos receber um evento do Conselho Regional de Psicologia aqui na nossa casa. Casa que formou tantos de nós, né? A Marília e a Diva, por exemplo, são psicólogas graduadas nesse instituto, né? São das primeiras turmas de formação de psicólogos nesse instituto e para nós é uma alegria muito grande tê-las aqui conosco nesse auditório, onde provavelmente elas tiveram algumas aulas ainda na década de 70, né? Então isso compõe um pouco a nossa história, né? O Instituto de Psicologia da UFRJ, ele já tem quase 80 anos, porque ele foi oriundo do Instituto de Psicologia à época da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, era esse o nome do atual Instituto Nísio da Silveira. Lá foi construído o Instituto de Psicologia, ainda na década de 20, e na mesma década de 20 ele foi transferido para cá. Na verdade, o Instituto de Psicologia foi construído no Engenho de Dentro, por 2 anos funcionou lá e logo depois veio para cá como órgão suplementar do Ministério da Educação. Ainda não tínhamos essa cara de universidade que nós temos hoje, mas já existia na época um Instituto de Psicologia, não para formar psicólogos, porque ainda não existia essa formação, mas para apoiar a formação, em especial, de filosofia da então Universidade do Brasil. Então, na verdade, nós estamos falando de uma casa que forma psicólogos desde o final da década de 60, mas que funciona como um instituto de psicologia desde a década de 20. Né? Então, para nós é bastante importante registrar a história
da psicologia brasileira, articulada e atravessada a história dessa casa, né, desse Instituto de Psicologia. Então, mais uma vez, é um prazer enorme poder recebê-los, né, e poder, então, ser parte, né, da história da construção democrática dessa nossa profissão, sendo, então, anfitriã desse pré-Corep, né? Então, em nome da UFRJ, queria muito agradecer ao CRP pela escolha, por estarmos aqui, e a casa ela é sempre aberta para isso, né? Todos somos muito bem-vindos aqui. Estamos ainda em férias, a universidade ela está em férias até hoje, segunda-feira começam as aulas, então vocês devem perceber que está um tanto calmo, né? Não temos turmas, aulas, porque hoje é o último dia de férias aqui da UFRJ, em função de uma greve que nós tivemos ano passado, e nós estamos nesse momento ainda acertando os currículos. Bom, o Alexandre também lembrou, né? Eu também fui formado no Conselho de Psicologia, né? Eu sou graduado em Psicologia há 20 anos, mas durante muito tempo eu tenho uma atividade junto ao Sistema Conselho de Psicologia, tive a felicidade de compor a gestão do CRP entre 2004 e 2010, né? Junto com alguns que estão aqui. Depois disso eu fui para o Conselho Federal de Psicologia coordenar a Comissão Nacional de Direitos Humanos, e esse se tornou meio que o meu lugar, né? Ou seja, pensar como se dá a atuação profissional do psicólogo a partir do paradigma dos direitos humanos. É claro que eu não estou falando com isso que nós devemos ter uma formação específica em direitos humanos, mas como pensar a articulação dos direitos humanos nas nossas práticas de psicólogos e, em especial, nas nossas práticas de formação de psicólogos, ou seja, nesse tema que nós elegemos para o dia de hoje, ou seja, pensar a formação dos psicólogos, como é pensar essa formação articulada à noção de direitos humanos. Então essa mais ou menos é a provocação que eu queria fazer hoje aqui, né? A Diva já foi bastante contundente, né, em apresentar para nós o panorama atual das discussões sobre a formação em psicologia, uma fala bastante interessante, né, e que nos instiga a pensar uma série de coisas. Eu queria continuar nesse caminho de provocação para a gente continuar pensando, então, que formação é essa, que psicólogos são esses e de que maneira a discussão sobre os direitos humanos atravessa essa formação, né? Que, na minha opinião, é algo extremamente fundamental, principalmente quando a gente se depara com alguns dados que são bastante interessantes para a gente pensar. Primeiro, hoje nós somos 271 mil psicólogos em território brasileiro. Nas próximas eleições, em agosto de 2016, no dia 27 de agosto, nós iremos às urnas e 271 mil psicólogos são possíveis eleitores do sistema, ou seja, são 271 mil inscrições ativas junto àqueles que compõem os mais de 20 conselhos regionais de psicologia. Isso significa uma categoria não só grande, mas a maior do mundo. Em 2012, quando nós comemorávamos o cinquentenário da regulamentação da formação de psicologia no Brasil, a partir da Lei 4.119 de 62, né, assinada pelo então presidente João Goulart, naquela época, em 2012, nós comemorávamos o fato de que nós estávamos fazendo 50 anos de regulamentação, e naquele mesmo ano nós tivemos a notícia de que o Brasil passaria a ser, então, o país com o maior número de psicólogos. Até então, esse lugar era um lugar ocupado pelos Estados Unidos. Em 2012, a gente ultrapassa os Estados Unidos, não sei se isso é bom ou ruim, mas o fato é que nós somos, né, a maior categoria de psicólogos do mundo, os psicólogos brasileiros. Então isso, claro, interessa muito a nós pensar que práticas são essas, né? Afinal de contas, quando nós pensamos num sistema conselho de psicologia, nós logo nos lembramos que um sistema conselho se ocupa das práticas psicológicas, não necessariamente representa os psicólogos, mas se ocupa de pensar que práticas são essas e que efeitos essas práticas psicológicas estão produzindo no mundo. Então, pensando que essas práticas psicológicas estão sendo conduzidas hoje por um pouco mais de 270 mil pessoas do território brasileiro, não temos a menor dúvida de que essa é uma discussão que importa, né? Importa para nós pensar, então, que psicólogos é esses que estão sendo formados. Hoje, nós temos uma formação em psicologia que se dá
mais ou menos 16% a 18%, esse dado ele não é muito preciso, em instituições públicas e o restante em instituições privadas. Ou seja, mais de 80% da formação dos psicólogos hoje no Brasil são em instituições privadas e um pouco menos de 20% em instituições públicas. Todas essas formações estão atravessadas por discussões maiores, como a Diva já apontou, relacionadas às diretrizes nacionais da psicologia e em que sentido essa formação ela nos instiga a pensar. Vamos lembrar que há 50 anos, quando essa profissão foi regulamentada, nós tínhamos uma prática psicológica muito diferente da que nós temos hoje, né? Efetivamente, a psicologia brasileira ela caminhou por outros rumos. Há 50 anos nós tínhamos uma atuação hegemonicamente privada em consultórios. Hoje essa ainda é uma atuação extremamente importante para nós, mas hoje ela não é mais a atuação hegemônica. Nós já temos hoje uma série de outras atuações. Os recém-formados em psicologia, esses nossos alunos que vão sendo egressos dos nossos cursos hoje, eles saem dos nossos cursos e têm como maior mercado de trabalho as políticas públicas, em especial as políticas públicas de assistência social. Hoje são 43 mil psicólogos trabalhando no SUAS, né? E se nós pensarmos a empregabilidade desses recém-formados, eles estão efetivamente se encaminhando para as políticas públicas, muito diferente do que eram os egressos 50 anos atrás. Então isso significa que as práticas psicológicas estão tomando outros rumos. E é preciso pensar de que modo a formação ela tem acompanhado esses outros rumos da profissão, né? Então essa é uma questão fundamental para a gente pensar. Os psicólogos brasileiros hoje estão atuando em segmentos que estão muito relacionados à constituição das políticas públicas e da discussão em direitos humanos e precisamos nos perguntar se a formação tem acompanhado esse processo de construção dessas novas práticas. Então, por esse motivo, eu acredito que pensar formação em psicologia e direitos humanos é algo importante para nós. E aí, claro, pensar em direitos humanos, como a Diva também falou, é pensar nesse cotidiano, né? Ou seja, para que servem os psicólogos brasileiros, né? Esses psicólogos que estão hoje atuando em uma série de trabalhos diversos, estamos atuando no esporte, na educação, na justiça e em tantos outros lugares, né? Efetivamente, nós psicólogos somos profissionais que atuamos em lugares muito diversos. É preciso que a gente se pergunte em que sentido o nosso cotidiano e a realidade, as dificuldades e os problemas da população brasileira têm convocado a uma prática, a uma atuação nossa de psicólogos. E aí, pensando no cotidiano, eu fiquei pensando então que a gente poderia começar uma discussão hoje, lembrando que dia é hoje, né? Hoje, dia 1º de abril, nós podemos fazer uma recuperação da nossa memória e pensar o que acontecia há 52 anos, né? Há uma controvérsia, né? Se há 52 anos a data de descomemoração, né? Porque nós não podemos falar em comemoração. A nossa data de descomemoração, se ela era 31 de março ou era 1º de abril. Há controvérsias, né? Mas o fato é que há 52 anos nós vivíamos um momento histórico bastante complicado para esse país e que a gente deve lembrar, né? A gente deve lembrar dele para que ele não se repita mais. Mas há 52 anos nós vivíamos a instituição de um golpe, né, civil-militar no Brasil, onde a universidade ela tinha um papel fundamental e não foi por acaso que eu escolhi essa imagem para falar de 52 anos atrás, né? Esse foi um acontecimento, não exatamente há 52 anos, essa foto ela é de 1966, né? Ou seja, um pouco menos de 52 anos, na verdade 50 anos, e essa daqui é a Faculdade de Direito da UFRJ, né? O conhecido Largo do Caco. Caco, que é o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, né? É o centro acadêmico da Faculdade de Direito e que teve uma importância muito grande, né? À época em que a formação de psicologia, a formação, né, do país, ela estava articulada com
a inauguração de um golpe civil-militar no Brasil. Então é preciso pensar o que essa data, né, que nós descomemoramos no dia de hoje, ou no dia de ontem, ou no dia de ontem e de hoje, o que ela nos faz pensar em relação a uma prática de psicologia no campo dos direitos humanos, né? E vamos lembrar que essa imagem é uma imagem da Faculdade de Direito da FRJ, mas nós temos também algumas memórias que se remetem diretamente à formação de psicologia brasileira, da nossa psicologia brasileira. Nós temos, por exemplo, a memória de Yari Avelberg, né? Yari Avelberg, que foi uma psicóloga, à época ela era estudante da Faculdade do Instituto de Psicologia da USP, hoje o nome dela dá o nome ao Centro Acadêmico do Instituto de Psicologia da USP, e Yari Avelberg foi assassinada pela ditadura brasileira. Então, precisamos lembrar que a ditadura ela também está presente na formação dos psicólogos. Nós temos o registro de 5 mulheres psicólogas que foram assassinadas à época da ditadura civil-militar, e é preciso lembrar, né, de toda a luta que a psicologia brasileira enfrentou nessa discussão. Então, há 52 anos, isso é o que está nos marcando. Hoje, dia 1º de abril, precisamos lembrar que hoje é um aniversário do golpe, e é preciso pensar, então, o que essa lembrança pode suscitar na nossa formação, né? E essa é mais uma imagem para a gente pensar, né? Uma imagem muito curiosa, né? O então presidente João Batista Figueiredo cumprimentando uma menina que se recusa a cumprimentá-lo. E a pergunta é exatamente essa, né? Como formar para resistir, né? Como formar para resistir aos processos hegemonicamente de produção e de construção da retirada de uma discussão sobre os direitos humanos nas nossas formações. Como é que nós podemos resistir a esse processo e como é que a nossa formação ela pode estar implicada em uma discussão de direitos humanos. E daí a gente lembra que a luta dos direitos humanos é a luta pelo direito à diversidade. Se a gente pudesse conceituar o que é direitos humanos, poderíamos pensar que lutar por eles, por os direitos humanos, é lutar pelos direitos dos humanos, independente de quem são eles, de onde eles estão e de quais perigos eles aparentemente nos produzem, né? Pensar os humanos a partir da sua diversidade, portanto, lutar por direitos humanos é lutar pelo direito à diversidade. Isso, para nós, é algo fundamental e é preciso pensar em que sentido a formação de psicólogos tem a ver com a formação pela luta à diversidade. De que maneira essa diversidade humana ela convoca psicólogos para pensar uma subjetividade que esteja atrelada a uma discussão sobre diversidade. E logo pensar que a noção de diversidade nos convoca para pensar uma discussão sobre os direitos humanos na nossa formação. Direitos humanos esses que são hegemonicamente tratados com uma imagem como essa, né? Uma imagem muito provocativa, mas que de uma certa forma representa o que muitos de nós brasileiros entendem por direitos humanos, né? Direitos humanos enquanto algo que dialoga um tanto quanto com essa imagem. E é preciso pensar, então, como é que a gente pode resistir a esse processo de construção dos direitos humanos. E como pensar direitos humanos a partir, então, de uma luta pela diversidade e por tudo isso mais. Daí uma pergunta me parece ser fundamental para nós psicólogos fazermos. Que forças estão presentes e que saberes estão em jogo na construção desses discursos? Os discursos que representam os direitos humanos a partir da imagem do cacetete do policial, e eu falo com muita propriedade, porque eu já fui policial, né? Essa é hegemonicamente o modo como se pensa direitos humanos nas forças policiais, mas é preciso pensar que essas forças não estão presentes apenas na atuação da polícia. Essas forças estão presentes em todos nós. Todos nós que, de uma certa forma, legitimamos o medo que nós sentimos do outro. Portanto, pensar a legitimação dessas forças e pensar a legitimação desses discursos é pensar fundamentalmente de que modo a construção do medo tem sido algo estratégico para pensar a construção da nossa subjetividade. Se nós somos psicólogos e, portanto, nós somos profissionais e estudiosos da subjetividade humana,
Talvez uma questão que o nosso contemporâneo nos coloque é como pensar a construção subjetiva de todos nós atravessada a uma certa produção do medo que dialoga muito proximamente com a noção de alteridade e com a noção de diversidade que nos leva a pensar a luta dos direitos humanos. Percebam, se alguns humanos são humanos que nos produzem medo, é preciso pensar que esse medo que nós sentimos de alguns humanos serve para legitimar uma série de políticas de contenção desses humanos. Se nós queremos aqui atravessar a formação de psicologia, a prática de direitos humanos, precisamos, antes de mais nada, pensar de que modo esse medo tem sido produzido e de que modo a construção desse medo tem servido como operador político da contemporaneidade. Talvez essa seja a grande questão para se pensar formação de psicologia e direitos humanos, porque não dá para a gente desarticular o modo como nós temos violentado o direito de alguns desses humanos a uma construção subjetiva do mundo. Precisamos lembrar que os processos de criminalização, que estão o tempo todo colocando o outro num lugar em que esse outro passa a ser um outro menor ou um outro de mais perigo, e etc., etc., precisamos pensar que essa construção subjetiva ela está muito articulada a uma noção e produção de medo que nós sentimos desse outro. E junto com Mia Couto, poeta moçambicano muito importante para nós, precisamos pensar que há quem tenha medo que o medo acabe. Ou seja, o medo, que é um sentimento que, portanto, como todo e qualquer sentimento, ele é um objeto de intervenção nossa, dos psicólogos, afinal de contas, todos nós nos mobilizamos pelos medos que nós sentimos, e esses medos que nós sentimos, no final, se traduzem em sofrimento, e esses sofrimentos muitas vezes vão parar nos nossos consultórios ou das nossas escutas, sejam elas nos consultórios ou não. A prática do psicólogo, que produz uma certa escuta sobre o nosso cotidiano, ela está muitas vezes atravessada a um discurso de medo. E é preciso que a gente pense que esse medo ele não se produz ao acaso. Esse medo se produz como um operador político para se manter essa sociedade de uma maneira como ela está. E muitas vezes a subjetividade ela é produzida e construída para reificar um modo de operar essa sociedade de uma maneira extremamente desigual e para reforçar as desigualdades. Portanto, nós psicólogos estamos intimamente implicados na construção desse modelo de sociedade que produz uma certa violação do direito à diversidade e que produz uma certa violação dos preceitos relacionados à luta sobre direitos humanos. Portanto, falar de direitos humanos não é falar apenas de resolução de convenção e de tratados. Falar de direitos humanos é também falar de construção da subjetividade. Falar de direitos humanos é falar, sobretudo, de um certo processo de alteridade que nós construímos entre nós, atravessados sobre a construção do medo que faz operar um certo modelo político de sociedade. E falar de medo é falar de risco de insegurança. Ali tem uma charge que fala, algemei porque... o risco dos meliantes ser evadido do seu veículo, Ou seja, a discussão sobre medo, ela traz junto com ela uma discussão sobre risco, que tem a ver com virtualidade, O risco, ele é sempre o risco de algo que ainda não aconteceu. O risco tem a ver com uma certa subjetividade, que tem a ver com uma certa previsibilidade, que tem a ver com um certo modo como nós nos antecipamos a algo que vai ocorrer. E, claro, as virtualidades, enquanto um acontecimento que ainda não é um fato, mas que, por não ser um fato, não quer dizer que não seja um acontecimento, porque um acontecimento subjetivo, ele, antes de mais nada, produz realidades, afinal de contas, somos nós os profissionais que afirmamos isso, somos nós os profissionais que afirmamos que a realidade psíquica, ela é, antes de mais nada, uma realidade
que produz efeitos e que, portanto, é uma realidade tão real como qualquer outro fato, somos nós, os profissionais, que afirmamos isso. Então, nós precisamos pensar de que modo a construção do risco e da insegurança, que são construções baseadas em virtualidades, ela tem operado e tem produzido efeitos nesse nosso cotidiano. E de que maneira a nossa formação ela dá conta de pensar essas questões todas, né? Essa é uma outra imagem que eu gosto muito, foi uma imagem que eu juro que é real, né? Ela não tem Photoshop nessa imagem, é uma imagem captada na Globo News, à época das grandes manifestações de junho de 2013. Mas eu acho ela, sim, de uma perfeição para a gente pensar essas virtualidades baseadas em medo, risco e insegurança, né? A Globo News, em um certo momento, ela noticia o seguinte: polícia fecha a Avenida Paulista nos 2 sentidos para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista. Oi? Né? É isso, né? O medo, risco e insegurança, ela produz realidades como essa. A polícia fecha para que a avenida não seja fechada, né? Mas qual é o problema, então? Era ela estar fechada? Se o problema era estar fechada, por que fechou antes de ser fechada, né? Em que sentido o medo, risco e insegurança produz discursos totalmente paradoxais como esses, né? E o que sentido esses discursos paradoxais, eles têm a ver com a discussão sobre os direitos humanos e formação de psicologia. Esses discursos, eles não estão a passeio, né? A Globo News, quando coloca uma imagem daquela, ela não está falando de uma coisa qualquer. Ela está falando de uma proposta de sociedade baseada numa discussão muito cara a nós psicólogos, que são as chamadas políticas higienistas. Porque o medo, o risco e a insegurança não são apenas virtualidades. Eles se traduzem em políticas, eles se traduzem em um modo de governamentalizar o mundo que a gente vive. Governamentalização essa que é extremamente articulada à ideia de medo, de risco e de insegurança e que se traduz num certo modelo de sociedade que a gente vai chamar então de modelo higienista. Quando a gente fala em higienismo, a gente lembra de Pereira Passos, né, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que remodelou, junto com 2 outros profissionais, né, o Paulo de Fronten e o Francisco Bicalho, que, por sinal, vem a ser o meu avô, né, foram pessoas que tentaram construir um modelo higienista de cidade e que não ficou restrito ao bota abaixo de Pereira Passos, né? O modelo higienista de cidade, e eu sou um neto bastante ingrato, né? Porque eu tenho um avô que ajudou na construção do higienismo no Rio de Janeiro e estou aqui falando mal do higienismo, né? Mas o higienismo ele não ficou no bota abaixo, né? O higienista está presente nas nossas políticas cotidianas, né? Porque o higienismo, ele, antes de mais nada, ele não é apenas uma produção arquitetônica, né? As políticas higienistas não dizem respeito apenas à construção de um viaduto e à retirada de algumas casas. O higienismo está presente nas políticas públicas de saúde, nas políticas públicas de assistência, nas políticas públicas todas que nós, psicólogos, inclusive, estamos cada vez mais atuando. E nós precisamos lembrar disso exatamente para que a gente possa lutar contra essas políticas higienistas baseadas nas noções de medo, risco e insegurança. Essa tirinha eu acho que ela é bastante elucidativa para a gente pensar sobre a noção de higienismo. Vou acabar com toda a pobreza desse país. Vejam, tcharam! Isso é higienismo, né? O higienismo são essas políticas que percebem que o problema não é exatamente a desigualdade que nos constitui. Porque se existe algo que todos nós concordamos, é que nós vivemos numa sociedade desigual, né? Sociedade desigual que produz oportunidades desiguais, que produz, portanto, acesso a direitos baseados em acessos também desiguais. Essa desigualdade, que parece ser um problema para todos nós, ela não tem modelos comuns de solução. Para alguns de nós, me parece que a grande questão é enfrentar a desigualdade no sentido da sociedade ser menos desigual. Para outros, parece que o problema da desigualdade não é exatamente a desigualdade, mas é a visibilidade que ela ganha. Ou seja,
Parece que, então, apontar políticas higienistas é apontar políticas de encobrimento dessas desigualdades que nos constituem. E a pergunta é, de que modo nós, psicólogos, somos cada vez mais convocados para atuar na construção dessas tais políticas de higienização? Essa é a grande pergunta. Cada vez mais, as políticas de controle social, elas têm nos convocado para atuar. E de que maneira essa nossa atuação tem oferecido resistência a um processo higienista cada vez mais presentes na realidade da construção e da contenção das desigualdades que nos constituem. E mais do que isso, se nós psicólogos temos sido convocados para ocupar esses lugares, de que modo a formação em psicologia tem nos constituído ou tem constituído em nós um certo modo de oferecer resistência a partir dos nossos saberes e fazeres psi, que possam então ir de encontro às tais políticas higienistas para tornar a desigualdade não cada vez menor, mas cada vez menos visível. E qual é o nosso sentido nessa história? O que a formação tem a ver com isso? Né? Com uma imagem que pode ser traduzida como essa. Né? Essa pode ser uma imagem que representa uma política higienista, né? É exatamente isso. Né? A desigualdade ela pode existir, no entanto, que ela não atrapalhe a ida e vinda dos sapatos de couro. Né? É preciso que a gente pense, então, o que nisso aqui nós, psicólogos, nos ocupamos. Qual é o nosso lugar ao pensar uma imagem como essa que representa políticas como essa? Políticas que podemos ter milhões de exemplos para pensar sobre elas. Esse é apenas um dos exemplos, né, de uma resposta política que a gente tem produzido para dar conta de uma certa higienização da sociedade. Né? A redução da idade penal tem sido oferecida como uma solução para se pensar todas as desigualdades que nos constituem. De que maneira nós, psicólogos, nos colocamos frente a essas possíveis soluções baseadas em respostas políticas que são articuladas a noções higienistas. Foucault nos ajuda a pensar, não sei o que é o pior, querer reduzir a maioridade penal ou achar que a prisão ajuda a diminuir a violência. Precisamos, junto com Foucault, pensar sobre isso, né? De que maneira as políticas higienistas têm produzido não somente uma discussão sobre redução da idade penal, mas um encarceramento em massa. Né? Nós hoje já somos o 4º país em encarceramento no mundo. Né? E se nós tomarmos como paradigma os nossos presos provisórios, né? Os presos provisórios nada mais são do que aqueles brasileiros que ainda não tiveram seus processos julgados, eles estão ainda acontecendo, mas que por uma noção de medo, risco e insegurança, eles são encarcerados antes dos seus processos terminarem. Muitos desses brasileiros que são encarcerados ainda com o processo em curso, quando termina o processo, ou a pena é menor do que o tempo que ele estava esperando por ela, ou ele é absolvido. E aí? O que a gente faz com essas pessoas que foram encarceradas e que... Como é que a gente restitui a essas pessoas os seus anos que deveriam ter sido em liberdade, mas que foram presos? A gente pensa que a gente está falando de um ou outro brasileiro, né? São 30% da população carcerária do Brasil. 30%. Nesse universo de 600 mil pessoas, 30% delas não tiveram seus processos tramitados e julgados. Isso significa que entre a população de presos provisórios, se nós analisarmos os nossos presos provisórios com os presos provisórios dos outros 3 países que têm uma população carcerária maior que a nossa, nós somos muito maiores. Né? Os 3 países que têm mais presos do que nós, que são nessa ordem, Estados Unidos, China e Rússia, os 3 têm menos presos provisórios juntos do que os nossos. Porque nenhum país do mundo tem 30% da massa carcerária sem ter seus processos penais tramitados e julgados. O que isso tem significado na construção subjetiva do nosso povo? Né? Em que sentido esses encarceramentos, que aparecem como resposta política a uma certa desigualdade que nos constitui, têm convocado psicólogos para atuar, inclusive nessas instituições. Né?
E a grande pergunta é o que a gente quer afinal, né? O que você quer de presente das crianças? Um futuro, mas que futuro é esse que nós temos construído a partir dessas políticas? E aí a pergunta que a gente se faz é, como enfrentar as desigualdades? Como é que a gente pode tomar, né, uma desigualdade que é constitutiva dos nossos processos de subjetivação e enfrentar? Como enfrentar esses processos que tornam pessoas tão desiguais em relação aos acessos aos direitos de outras, né? Que paradoxos são esses que nos constituem, né? Essa é uma imagem também que eu acho bastante paradigmática, né? Uma imagem que tem a propaganda de um banco que fala que toda criança tem o direito a aprender a ler e escrever. E é uma criança muito parecida com a criança da propaganda, está longe de ter o seu direito a ler e escrever, né? Porque ainda não tem o direito de viver dignamente, de morar, de dormir numa casa, enfim. Né? O que esse paradoxo, o que essa imagem que representa o paradoxo nos convoca, né? O que nós, psicólogos, temos a ver com isso? Talvez esse seja um ponto de partida para nós, né? Que intervenção é possível, afinal de contas, né? O que nós, psicólogos, o que a nossa escuta ela pode propiciar, né? O que a gente pode entender a partir de tudo isso? Talvez essa seja uma grande questão, né? Que intervenção é possível se talvez seja uma escuta onde esse sofrimento, isso que faz doer, não seja exatamente algo do indivíduo, algo desse indivíduo cada vez mais culpabilizado, mas de uma sociedade e de uma realidade que faz sofrer. Precisamos pensar o que está no nosso divã. Se são indivíduos que sofrem ou é uma realidade que faz sofrer. E isso faz sentido em várias discussões que nós temos enfrentado, né? Quando a gente se lembra, por exemplo, né, de toda uma discussão relacionada à Resolução 0199, né, e essa é uma discussão bastante cara para nós. Quando eu era coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos, uma das grandes questões que a gente enfrentou foi o PDC 234/2011, né, um projeto de lei para que partes da Resolução 0199 ela caísse para que os psicólogos brasileiros pudessem, então, oferecer cura àqueles que, entre aspas, sofrem de homossexualidade, né? A Resolução 0199 é aquela resolução que afirma a psicologia brasileira como uma profissão que entende a homossexualidade, né, e todos os seus correlatos, transexualidade, bissexualidade, etc., né, como desvio e perversão, não como desvio e perversão ou patologia, né, a 0199 afirma isso e, portanto, não caberia aos psicólogos curar aquilo que a psicologia não entende como patologia, né. Essa resolução é a resolução que, a partir de um projeto de lei na Câmara Federal, que é o PDC 234/2011, tentou fazer com que essa resolução não existisse mais. Qual é o problema da resolução? Vocês acham que é por causa do número de psicólogos que são condenados eticamente? Não são nem 10. Nem 10 psicólogos, em seus 17 anos de existência, foram julgados pela 0199. Mas a gente tem um dado muito interessante. Quando a gente analisa todos os processos judiciais de adoção de casais homossexuais, ou seja, quando existe pai, mãe, não exatamente um pai solteiro com relacionamento homoafetivo, mas quando tem dois pais querendo ser os pais e, portanto, figurar na certidão de nascimento o nome de dois homens ou duas mulheres para figurar o nome de duas mulheres. Não existe uma lei brasileira sobre isso, mas existem jurisprudências, né? O que existe hoje são uma série de decisões judiciais concedendo o direito da adoção homoafetiva. Em 100% dos casos em que os juízes concederam a adoção, os juízes produziram em seus argumentos para a construção do seu acórdão, né? Ou seja, a decisão do juiz ela é baseada na Resolução 0199. O que isso significa? Que as nossas resoluções não servem para produzir o limite ético da profissão de psicologia só. E talvez esse seja o grande perigo das nossas resoluções. Precisamos nos orgulhar. Não é qualquer profissão que tem um projeto de lei numa Câmara como essa que nós temos hoje que incomoda, né? Precisamos nos orgulhar por um dia um deputado, né, que
efetivamente não dialoga com a luta dos direitos humanos, apesar de ter sido presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, precisamos nos orgulhar porque um dia esses parlamentares que fazem parte de uma certa bancada, eles um dia olharam para uma resolução na psicologia e falaram: isso aqui está me incomodando, isso aqui precisa deixar de existir. A gente percebe o sucesso das nossas resoluções quando a gente percebe o incômodo que elas produzem nessas categorias. E talvez por isso chame a atenção da importância nossa nesse espaço de construção de propostas políticas para os conselhos, né? Nós não estamos aqui nos pré-congressos, COREPs e CNPs legislando para a psicologia. Não se enganem. As nossas resoluções, as nossas falas públicas, as nossas posições oficiais não são posições que apenas afetam o cotidiano do exercício profissional de psicólogos. E precisamos nos orgulhar disso. Quando nós percebemos que 100% das decisões judiciais no determinado discussão são todas elas articuladas com uma resolução da psicologia, a gente começa a perceber que a gente tem um poder de afetar essa sociedade muito maior do que o poder de afetar a nós mesmos. E isso é o grande analisador do sucesso da construção democrática desta profissão. Portanto, a nossa responsabilidade nesses processos democráticos não é uma responsabilidade junto aos 271 mil psicólogos. É muito maior do que isso. Nós hoje estamos produzindo jurisprudência, e não é jurisprudência em psicologia. É jurisprudência que tem a ver com uma luta que é dos brasileiros como um todo, que não necessariamente são psicólogos e que não necessariamente esses juízes foram assessorados por psicólogos. Isso é algo para a gente se orgulhar e pensar que responsabilidade nós temos sobre isso. E que tipo de realidade é essa que nós estamos escutando? E que, portanto, de que maneira essa nossa escuta se reverte em proposições, em resoluções, em um modo de funcionamento dessa nossa autarquia que produz efeitos para fora dela. Isso é de uma responsabilidade imensa e de um orgulho imenso por nós termos possibilidade de sermos atores efetivos na construção dessa profissão. A construção da profissão não é restrita àqueles que são eleitos por nós em 27 de agosto, né? Aqueles que são eleitos por nós, eles ganham, junto com as eleições, um caderno de deliberações, onde é a partir desse caderno que se produz uma série de modos de fazer a gestão desses conselhos. Portanto, todos nós somos partícipes desse processo. E aí a pergunta que a gente faz é, pensando nessa intervenção a partir da realidade, como é que a gente se forma para isso? Tem um texto que eu gosto muito e que eu gosto muito de sugerir aos meus alunos que leiam. É um texto que está na internet fácil, que é um texto sobre a formação do clown, né? O clown, esse palhaço, né? Ele tem pessoas que se ocupam da formação do clown, como nós nos ocupamos da formação de psicólogos. E tem um texto que é direcionado para aqueles que serão clowns, chamado A Linguagem Secreta do Clown. Coloquem A Linguagem Secreta do Clown no Google, que vocês acham fácil esse texto. Mas na página 60 desse texto, que é um texto publicado numa revista científica, para trabalhar questões relacionadas à arte. Mas ela tem uma frase, eu acho que esse texto dialoga muito bem com a gente, né? Eu acho que ele é muito interessante para pensar na formação do psicólogo. Mas ele fala o seguinte: manter cumplicidade entre nós com a plateia, porque se a ignoramos, ela nos ignora também. Essa talvez seja a máxima do clown, né? O clown, para ser clown, ele precisa dialogar com a plateia, porque se ele não dialoga com a plateia, se ele ignora a plateia necessariamente o ignorará. Portanto, faz parte dos fundamentos da formação do clown pensar numa articulação com essa plateia que ele assiste. De que maneira nós dialogamos com a nossa plateia? De que modo nós, psicólogos, temos dialogado com essa população que nos procura? De que modo nós temos dialogado com essa realidade que faz sofrer as pessoas que nos procuram? Essa é uma pergunta fundamental se a gente quer pensar a formação, né? A nossa formação ela precisa ser extremamente articulada àqueles
com os quais nós estamos produzindo a nossa escuta, porque, afinal de contas, é a partir disso que a gente pensa, então, a liberdade. Como pensar a liberdade a partir da nossa atuação e dessa formação de nós, psicólogos, para atuar, né? Porque se a gente pudesse, nós prenderíamos nuvens em gaiolas. Se nós pudéssemos, o nosso encarceramento, ele chegaria às nuvens que seriam presas em gaiolas, para que, afinal de contas, elas possam estar mais próximas de nós e alegrando o nosso dia, né? Porque a gente tem algo extremamente curioso, a gente prende para que a gente possa se alegrar com aquilo que está preso, né? Se a gente pudesse, nós prenderíamos nuvens em gaiolas. E como formar psicólogos para pensar a liberdade a partir de um outro paradigma, né? Lembrando Bertolt Brecht, que tempos são esses em que é necessário defender o óbvio? Que tempos são esses que a gente precisa estar falando de liberdade? Que tempos são esses que a gente precisa estarmos juntos para falar de democracia? Que tempos são esses? Estamos no século XXI, né, como bem lembrou a colega na fala anterior, mas nós ainda no século XXI estamos falando de liberdade e democracia, né? Então, que século XXI é esse, né? E de que maneira a nossa formação ela dialoga com esse momento atual, que nós precisamos defender aquilo que poderia parecer óbvio, mas que não é óbvio, né? Tanto não é óbvio que a gente precisa lutar por isso. Que cuidados devemos ter para viver? Que cuidados devemos ter para viver e que cuidados devemos ter para nos formar para viver? Cuidado com os medos. Encanta os medos, roubar os sonhos, né? E sobre sonhos, né? Mais uma vez, Mia Couto que nos lembra, o que faz andar a estrada, ele pergunta, é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Enfim, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. A questão não é construir uma sociedade sem medo, porque é impossível que nós não sejamos afetados pelos processos subjetivos que também nos constituem. Nós, psicólogos, que somos profissionais dos sentimentos e dos medos, também os sentimos. A questão não é não tê-los, mas é problematizá-los. É pensar histórico e socialmente como eles são constituídos e quais são os efeitos que esses medos produzem nesses nossos processos de subjetivação. Existem momentos, diria Foucault, na vida, diria Foucault, onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar e a refletir. Talvez essa seja a grande discussão que nós precisamos fazer relacionada à formação. Que formação é essa que nos permite pensar diferentemente do que se pensa e a perceber diferentemente do que se vê? Talvez seja essa a função da nossa formação, né? Pensarmos juntos uma maneira de pensar diferente, percebermos juntos uma maneira de olharmos diferente. Talvez a formação ela tenha essa função. E, portanto, uma formação que possa apontar para todos nós que um outro mundo tem que ser possível, né? E que se a gente não puder construir uma piscina, que a gente faça de um guarda-chuva uma piscina, né? Ou seja, que a gente possa, a partir da nossa prática, construir realidades outras onde a gente possa enfrentar essas realidades, né? Enfrentemos as realidades que se produzem sobre nós. E se não dá exatamente para enfrentar, ousemos. Que nós possamos, com a nossa formação de psicólogos, ousar e pensar um mundo diferente e pensar uma formação diferente, porque a gente precisa, antes de mais nada, produzir diferença. Precisamos produzir diferença para, quem sabe, pensar uma educação também diferente, uma formação também diferente, uma educação para pensar e não para obedecer, né? Uma educação que possa nos ajudar a pensar criticamente esse mundo e, portanto, que a gente possa construir uma outra psicologia, né? Uma psicologia que esteja talvez na contramão
desse mundo que nós temos vivido e que nessa contramão a gente possa desenvolver e construir processos outros. E esses processos outros a gente só constrói estando juntos. É fundamental que nós estejamos juntos aqui e em outros espaços, que a nossa formação ela seja uma formação constante, que nós não estejamos nunca formados, mas que nós estejamos sempre em formação. E essa formação ela não se dá nas universidades. A formação ela se dá na vida, ela se dá no cotidiano, ela se dá estando juntos, né? Porque afinal de contas, a questão é exatamente essa. Quando eu virei a esquina, já não era mais o mesmo, né? Portanto, que as nossas esquinas elas sejam constantes, para que as nossas formações também sejam constantes e para que nós sejamos psicólogos sempre em formação, de preferência articulados com a luta pela diversidade e a luta pelos direitos humanos, né? Obrigado.